Celso, tudo bem? Hein? Tudo E bom. aí? Pontual, hein? Pontualíssimos, britânicos. Pois é, muito bom. Tá ótimo. Bom, tomara que seja aí um bate-papo aí para estar colocando um pouco daquilo que você tem feito, né? E Uhum. aí nós vamos começar então esse bate-papo. Mas antes, eu queria agradecer a EARP, né, por estar promovendo esses bate-papos aí em função da pandemia. Nós não estamos podendo, então, fazer os encontros lá na Associação de Engenharia. Então, as lives estão proporcionando esse encontro, esse bate-papo com os profissionais, né? Então, quero agradecer a Associação de Engenharia, né? E para os colegas aí que estão nos assistindo, quero convidá-los, né, para que nos associem lá junto com né, conosco, até para nos somar, né, nas discussões aí, tá certo? A associação promove aí alguns eventos, participa de feiras, de convenções, visitas técnicas. Então, eu gostaria, tem convênios odontológicos, de ensino, pós-graduação, né, com convênio com o IMPOG, plano médico odontológico. Então, eu acho assim, seria bastante interessante. Aí nós temos a revista Painel, né, Cast, e é o podcast da Painel, que também o pessoal pode acessar para poder ver alguns assuntos que estão aí acontecendo, né? E a representação nossa, dos profissionais, junto aos mais importantes comissões municipais. Então, também discutindo a cidade. E é que você vai trazer um pouco para nós aí, essa questão da discussão do nosso interesse, né, do interesse da população, dos nossos profissionais. Então, quero agradecer o teu, a, você ter aceito esse bate-papo, né, esse convite. Vejo aí que você, tão jovem, né, já muito experiente, já tem feito muita pesquisa em cima, e eu, né, parabenizar por isso, porque é pouco hoje o interesse do pessoal nessa linha. Então, era isso que eu queria, antes de começar o bate-papo, convidar o pessoal, tá certo? Então, vamos lá. E a gente gostaria, então, eu quero, né, deixar a palavra aí para você e para todos aí que estão nos assistindo. Eu, na verdade, que tenho que agradecer, em especial a Daniela, né, que me fez esse convite, essa gentileza, e mais ainda por ser de uma área que eu venho pesquisando já há bastante tempo, desde a graduação, e que é de interesse a todos, não só de interesse de arquitetos, engenheiros, estudantes de arquitetura, que eu estou vendo que tem vários alunos meus aqui que estão nos assistindo, mas da sociedade como um todo, né? E patrimônio histórico não é um tema fácil, ele sempre gera embates, né? Quase como se ele fosse um inimigo da sociedade, mas é o contrário. Então, eu acho Tá, que, mediante, né, todas essas discussões que a gente tem ouvido, né, menções ao IFAM, é de extrema importância que a gente ceda esse espaço da EARP, né, esse espaço virtual, para a gente tratar dessas questões, né, em específico de Ribeirão Preto, que é uma cidade que tem um patrimônio riquíssimo, né? tá certo. Eu vejo assim, nós não estamos assim apartado de todo o cenário do Brasil, né? Ribeirão Preto, ela fez parte dessa história do crescimento do Brasil, a nossa região, né? Franca, Batatais, todo o sul de Minas aqui, fez parte do crescimento, né, do Brasil, porque o Brasil cresceu muito com o nosso café, né, da nossa região. E o café trouxe muita coisa para as nossas cidades aqui da região. Então, eu acho que é importante aí citar mesmo essa discussão, né, fazer essa pesquisa, porque para nós, como
morador ou como membro de uma sociedade de extrema importância. Saber de onde nós viemos, né? Qual é a nossa importância aí no cenário, certo? E é interessante essa particularidade do patrimônio de Ribeirão Preto, que vem sendo muito atrelada à economia do café, ao período auge do café, né, dentre 1870 e 1930, mais ou menos. E, paradoxalmente, enquanto a gente tem um discurso, né, de preservação dessa chamada paisagem cultural do café, por outro lado, a gente percebe a dificuldade que se tem, né, da população brasileira como um todo em entender que esse patrimônio, muito embora ele seja recente se comparado com o patrimônio europeu, né, que tem lá Exato. exemplares da antiguidade, da Idade Média, o nosso patrimônio também tem valor, né? Aqui, Ribeirão Preto teve todo o aporte econômico do café, sim, mas a gente tem também depois todo o patrimônio da indústria, né? As nossas primeiras indústrias que foram construídas e funcionaram indiretamente ligadas ao café, né? Mas as nossas cervejarias, que até hoje são tão conhecidas, e foi justamente por conta dessas indústrias que se instalaram na cidade nos anos 20 que nós conseguimos superar a crise de 29, porque a crise provocou um rombo, né, na economia do café. O governo precisou comprar, estocar café, né, para não falir a todos. E as indústrias, né, nós temos várias aqui, a Cervejaria Paulista, a Cianê, remanescentes da indústria Matarazzo, que também fazem parte, né, desse patrimônio que indiretamente se relaciona ao patrimônio do café, mais precisamente, né? Tá certo. Na verdade, tudo isso vem contribuir aí para o nosso cenário arquitetônico, né? Com certeza. E aí a nossa arquitetura não ficou para trás com relação a todo esse movimento. Então, a arquitetura ela veio ser um elemento de expressão, né? Existe outros patrimônios para ser também citado, que, né, seria da própria cultura, né? Do povo, dos imigrantes, tá, etc. Mas a arquitetura tem a sua relevância aí. Tá? Então eu queria agora, pode completar. Não, é que são algumas, a gente usa, né, várias terminologias e é importante colocar essas diferenças, porque quando a gente fala, né, de patrimônio, a própria ideia de patrimônio, o significado da palavra patrimônio, a princípio não tem a ver com história, tem a ver com herança. Então é a herança coletiva, né? É uma herança de todos. E, muito embora a gente esteja falando de uma herança recente, no nosso caso de Ribeirão Preto, quando a gente vai para uma escala maior de Brasil, a primeira herança coletiva, né, essa primeira concepção de patrimônio histórico e artístico no Brasil, ela esteve muito atrelada ao legado arquitetônico e urbanístico do período colonial, que foi aquele período eleito, né, como teoricamente o representativo desse abrasileiramento das técnicas construtivas trazidas pelos portugueses, né, e adaptadas ao nosso território. Mas essa concepção inicial de patrimônio no Brasil foi justamente o que provocou essa formação de um território um pouco desigual do patrimônio nacional. É como se a gente só tivesse patrimônio nas cidades coloniais, portanto, no litoral e na região de Minas. E a nossa concepção de patrimônio dentro de um cenário de Ribeirão Preto, uma cidade fundada em meados do século XIX, ela se dá justamente porque ao longo do século XX, essas outras instâncias do patrimônio, né, não só a matéria edificada, mas também as tradições, os saberes, a dança, a música, né, muito relacionados ao patrimônio, que a gente chama de patrimônio cultural, eles passaram a ser incorporados, né, nesse discurso, e aí a gente tem a incorporação, né, desse patrimônio
mais recente, principalmente, né, não só o caso das edificações ecléticas que marcam a nossa paisagem do centro, mas o próprio legado da ferrovia, né, o patrimônio da Mogiana, as estações, o próprio maquinário, os vagões, né, de trem, a gente tem aqui tombada Maria Fumaça, e, claro, o patrimônio industrial. É um percurso longo, né? É uma ideia que se amplia ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos 60, né? Quando há uma inversão de paradigmas, não só no campo do patrimônio, mas no próprio campo da história. E isso acontece justamente num contexto pós-guerra, num contexto em que há uma série de eventos, né, importantes, mundiais, quando as massas, né, começam a participar de movimentos políticos, de movimentos sociais, e que vão incidir diretamente sobre a produção cultural. E aí entra o questionamento. Bom, então, se o patrimônio é de todos, onde está a representatividade da população nesses bens considerados patrimônio? Né? São só essas edificações, né, que a gente tem? É só o teatro? É só a prefeitura? É só a casa de câmara e cadeia? Tem mais, né? Nós temos todo um conjunto cultural que, inclusive, incorpora o patrimônio imaterial, né? Que é aquele intangível. É um sítio, né? Sim. Na verdade, não é isoladamente cada imóvel. Existe todo, né, o entorno, a própria pavimentação, né, o solo, o uso da via pública, tudo isso faz parte. Né? Não é o imóvel isolado, mas a rua, a sarjeta, a calçada. É muito importante, isso é interessante, essa análise, né? E que tem que ser, eu acho que tem que ser colocada, inclusive, nas escolas, né? Eu creio, assim, eu acho que tem que ser muito bem difundido isso nas escolas, e que hoje acho que isso acaba não acontecendo. Mas vamos em frente. Mas é interessante, né? Porque é como se a gente estivesse falando de algo muito novo, né? Às vezes, por exemplo, nos cursos de arquitetura e urbanismo, a gente tem só uma disciplina para discutir isso, que é a de técnicas retrospectivas. E a gente vem de uma mentalidade, né, que é muito baseada nessa ideia do patrimônio como algo isolado. Porque o nosso instrumento jurídico, que é usado para oficializar a proteção, a chancela, né, do patrimônio, é o tombamento. Mas ele é meramente um instrumento jurídico. A proteção, as efetivas medidas de conservação, de restauração, de preservação e de educação patrimonial, elas extrapolam em muito essa instância do tombamento. E aí é que a gente entra nessa grande discussão. Se toda a cidade é um organismo vivo, se toda ela é marcada por dinâmicas funcionais, por dinâmicas culturais, o próprio instrumento do tombamento, muitas vezes, ele não é aplicável. Né? Então, é preciso estabelecer outras estratégias para que a gente não crie instrumentos que acabem reforçando essa condição do edifício que faz parte desse patrimônio oficial, o edifício tombado, como algo isolado, né? Como se fosse uma ilha no meio da malha urbana. Exato. E nós temos estratégias, né? O CONDEFAT é o nosso órgão de preservação estadual, ele estabelece as áreas envoltórias, assim como o IFAM, que são aquelas áreas onde, apesar de não serem tombadas, né, elas fazem parte do entorno de um imóvel tombado. Mas ainda mais, né, quando a gente fala de patrimônio urbano, não tem essa hierarquia. Não é porque um edifício é mais imponente, mais exuberante, que ele é mais importante do que o outro edifício que é modesto, mas que funcionou uma loja por 80 anos, né, por 60 anos, às vezes até 100 anos.
Então, é nesse sentido que a gente tem que entender o patrimônio urbano, né, como um organismo, como se fosse o nosso próprio corpo. Né? Não adianta tratar só da cabeça, né? Tem o restante para se manter vivo tudo. Ah, ótimo. Ana, bom, dentro dessa linha, eu queria saber de você, assim, quais os tipos de patrimônio nós podemos ter, né? As terminologias, né? É patrimônio só predial, patrimônio cultural? Quais os, assim, eu acredito que na tua pesquisa deve ter abordado bastante essa questão, né? E acho que até para algumas pessoas que também não possam entender melhor essa questão do patrimônio, e aí eu acho que você tem aí alguma coisa para nos falar sobre essa questão aí. Tem algumas coisas, inclusive. Então, eu acho que antes de tudo, antes da gente usar a palavra patrimônio, é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo, porque quando a gente fala de um patrimônio, ele pode ser um patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, urbano, cultural, imaterial, e na verdade isso significa uma atribuição de valor. Quase nada do que a gente chama de patrimônio foi construído, foi moldado com a intenção de lembrar alguma coisa, de servir como identidade. Na verdade, são valores que foram atribuídos posteriormente. E essa atribuição de valor, ela tem início muito remotamente no Renascimento italiano, no século XV, quando se inventa essa. É uma invenção, né? O patrimônio lá é uma invenção da sociedade, que cria, né, essa noção de monumento histórico, que ao contrário do monumento em si, monumento é algo que pode ser tanto uma obra de arte quanto uma obra de arquitetura, um busto, né? Uma pirâmide egípcia, que é um monumento, portanto, vem do verbo monere, né? Significa lembrar. É algo propositalmente criado para lembrar alguma coisa, uma pessoa, um fato. A ideia de monumento histórico não. É uma atribuição de um valor histórico posterior e que, não à toa, é desenvolvida dentro de um contexto renascentista, de um contexto em que há uma valorização da história, mais precisamente da história antiga. Então, a princípio, monumento histórico era só ruínas da antiguidade, do Império Romano. Uma ideia bastante excludente, né, na medida em que a gente entende essa concepção nascida ali, né, Roma e Península Itálica, e à medida em que essa ideia ela vai se disseminando pela Europa, nós vamos tendo regiões que não dispunham de um legado tão concentrado de exemplares clássicos, mas sim de um legado da Idade Média. A França, a Inglaterra, né? O passado deles basicamente é representado por esses edifícios, né, relativamente mais novos do que a antiguidade. E é justamente na Revolução Francesa em que essa ideia de patrimônio de fato surge. Nasce, inclusive, de um paradoxo, porque durante a Revolução Francesa foram justamente as igrejas, os conventos, os monastérios, os palácios, aqueles que foram destruídos, mas por uma questão ideológica, porque se tratavam de representações dos regimes que estavam sendo combatidos pela classe burguesa, principalmente, né? E é daí que vem a ideia, a palavra patrimônio, relativa à herança. Então, já que essas instituições estavam sendo derrubadas, é como se fosse uma pessoa que morre e deixa a herança para os seus filhos, né? E então a população herda esses bens e, claro, vão ter que ser desenvolvidas teorias e muitas experiências empíricas, né? Para que se mantivessem, se conservassem, se restaurassem essas edificações. Mas ainda muito no universo da edificação isolada, né? A ideia de ampliação da palavra patrimônio para uma escala maior, ela vem no final do século XIX, com várias associações, principalmente italianas, né?
que já falavam da importância das cidades históricas, da preservação das ambiências. E essas primeiras ideias, elas vão ser sintetizadas e muito bem articuladas por um dos principais teóricos italianos, que é o Gustavo Giovannoni. Ele é o primeiro a falar de patrimônio urbano. Então, a gente está falando de textos que ele escreveu em 1913, 1930, né? Ele já adiantou questões que, no final do século XX, se tornaram tão recorrentes. E por que esse resgate tardio? Por causa da guerra. A guerra que vai atingir grande parte das cidades europeias e muitas delas vão se deparar não com 1 ou 2, 10 edifícios isolados, mas com bairros inteiros, cidades inteiras. Bolonha, 3/4 da cidade de Bolonha vai ser destruída. Nossa. Então, a ideia de patrimônio urbano vai ser, né, amplamente discutida nos anos 50, nos anos 60, chancelada em 1975 com a Declaração de Amsterdã. E aí, no Brasil, é algo que parece que a gente está vendo essa discussão maior só agora, né? Porque a gente não teve esses efeitos da guerra diretamente sobre o nosso ambiente urbano, né? Nós tivemos desastres, né, enormes nos anos 70, nos anos 80, quando começou a moda de construção de grandes viadutos, né, que cortavam cidades inteiras, o Minhocão que vai cortar o bairro do Bexiga, né, um bairro tradicional de São Paulo. E aí que começam essas indagações, né? Poxa, as nossas cidades estão sendo fragmentadas. E aí é nesse sentido que a gente começa, então, a falar de patrimônio urbano e, imediatamente, a gente é levado, né, a entender que esse patrimônio urbano não é constituído só de aspectos materiais. Não é só o tijolo, não é só a pedra, não é só o paralelepípedo. A cidade é palco de atividades comerciais, residenciais, de serviços, de manifestações espontâneas, né? De absolutamente tudo, né? É um organismo extremamente rico e dinâmico. Tá. E nessas cidades onde houve essas destruições, né? Os moradores, todas as pessoas daquele meio, eles acabaram perdendo a sua identidade, né? Porque quando você destrói também uma referência do passado. E muitos deles acabaram emigrando, né? Acabaram indo para outros países. Quando chegando nesse país, não tinha a referência que eles estavam acostumados lá, né, onde eles viviam. E aí, por sua vez, eles acabaram introduzindo um pouco daquilo que eles viviam lá no nosso país, no caso, né, citando o Brasil aí. E para poder ter uma referência histórica, uma referência de patrimônio, né, no caso... nós estamos falando de patrimônio, mas assim, de herança, né? Essa questão que você está falando seria de herança. Porque acho que o ser humano, ele não fica sem essas referências, né? A história para nós, o nosso passado, ele é muito importante. Os nossos pais, os nossos avós, né? Os bisavós, tudo isso são referências para que nós sigamos, né? Para que a gente possamos, né, tocar em frente aí, numa linha, numa corrente de evolução. Então, eu acho que assim, nesses países, realmente houve uma quebra e a perda de referência quando esses sítios, né, de monumentos ou mesmo de moradias foram destruídos. Então, é uma coisa assim que quebra um pouco. Eu não sei se a gente está sentindo um pouco isso nessa pandemia, né? Que agora, que é alguma coisa que a gente perde um pouco a nossa referência assim, de conduta do dia a dia. Tem pessoas que estão ficando aí dentro de casa e que, né, não é a referência da pessoa, não é o dia a dia, né? Então, imagina o histórico, né?
E é interessante isso, né? Porque uma coisa que eu costumo fazer uma comparação para os meus alunos, né? É, eu, por exemplo, tenho lá na casa dos meus pais álbuns que registram toda a minha infância. Eles, por sua vez, também. As gerações daqui para frente, a coisa da foto física, né, do álbum físico, está aos poucos desaparecendo em favor das mídias sociais, né? Mas, independente do suporte, seja ele uma folha de papel, seja ele uma tela de Instagram, de Facebook, é do ser humano esse registro, né? Desde as pinturas rupestres nós tínhamos pessoas, né, deixando as suas marcas. Então, quando a gente faz esses registros cotidianamente, né, isso é justamente por essa característica nossa de querer registrar. E do mesmo jeito que a gente tem o nosso feed de fotografias no Instagram, como a gente tem os nossos álbuns de fotografia da infância, nós temos esses edifícios, essas cidades, que também são registros do nosso passado. Então, é Exatamente. algo que é um espelho que a gente tem, né? O patrimônio, ele é o espelho da sociedade. Então, na medida em que nós percebemos a capacidade que uma edificação, que uma rua ou que um bairro tem de estabelecer relações sociais, de estabelecer relações de memória, de identidade, né? A gente percebe quão importante é o espaço, não só da cidade, né? A gente tem patrimônio rural também, mas a preservação do patrimônio, ela é essa forma que a gente tem, né, de compartilhar memórias, talvez, poderia ser um termo. E acho que a pandemia colocou essas questões em evidência, porque, veja, né, talvez se a gente fizesse essas discussões num evento fechado, as pessoas não poderiam ter acesso, né, participar, pelo menos saber um pouquinho o que é isso. E, ao mesmo tempo, aquelas ruas que nós percorríamos para ir para o trabalho, para ir para os cursos, para ir para a faculdade, para a escola, e a gente nem percebia, né? Era o caminho de casa. De repente, essas ruas ficaram vazias. E a gente começou a ter várias imagens, né? Feitas por drone, feitas por helicóptero, e a gente observando, nossa, como que essa cidade é diferente, né? Essas Exatamente. ruas vazias, de repente apareceu o golfinho em Veneza. Então, é algo que a gente parou para prestar atenção por conta da anormalidade. E é justamente isso, né? A gente precisa retomar essa capacidade nossa de valorizar aquilo que nos é comum, né? Não é o excepcional que pode até nos encantar em um primeiro momento, mas é a cidade comum, são as ruas, os bairros, Campos Elíseos, o caso de Ribeirão, né? O centro, o caso de São Paulo, Bexiga, o próprio centro histórico, Salvador Pelourinho, né? Que são bairros que você tem, sim, uma imagem atribuída a eles. Essa imagem não pode ser confundida, né, com uma questão de marketing, mas que tem ali toda uma população que está diretamente relacionada a essa imagem, né? Então, é Nossa, algo para a gente realmente parar nessa pandemia, nessa ansiedade que todos estamos vivendo, para revalorizar esse refletir aí, ambiente, né? refletir, exato. Tá. Eu vou chamar você de professora, professora Ana, né? Professora, é o seguinte, eu sei que tudo isso acho que é uma introdução aí daquilo que você tem feito como, né, como pesquisa, né? E aí eu sei que você tem feito aí algumas pesquisas para nossa região, para nossa cidade, na verdade. E eu gostaria assim de saber um pouco assim mais sobre esta questão da tua pesquisa propriamente dita, tá? É o que leva, né, professor, a fazer esse tipo de trabalho, uma vez que alguns imóveis aqui em Ribeirão Preto já têm reconhecido o seu tombamento, tá? Sim.
Então, mas acho que tem algo a mais para poder, porque é aquilo que você disse logo no começo, que não só isoladamente os prédios existem, mas existe todo um sítio, todo um entorno, né? E aí eu gostaria de saber um pouco mais desse trabalho aí. Então, a pesquisa, na verdade, ela surgiu como uma atividade pedagógica mesmo. Não comecei essa atividade sozinha, eu contei com a colaboração do professor Dr. Marcelo Carlucci, que hoje é docente da UFMT. E foi um projeto que se iniciou em 2016. Alguns alunos que estão nos assistindo fizeram parte desse projeto, que foi desenvolvido no âmbito do escritório modelo da Estácio de Ribeirão Preto. E o escritório modelo, até então, ele desenvolvia projetos de arquitetura e de urbanismo, mas não trabalhos de documentação. E nós apresentamos essa proposta porque nós percebemos que, tanto em disciplinas de técnicas retrospectivas, né, que tratam diretamente sobre patrimônio, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, mas também em TFGs, nós começamos a perceber que era quase unânime que os alunos escolhessem edifícios tombados, né, oficialmente tombados, e que implicam diretamente em edifícios monumentais, grandiosos, né, muito exuberantes. E sempre a mesma coisa. E a gente falou, poxa, tem tanta coisa na cidade, né? E aí a nossa inquietação era, talvez isso seja uma falha nossa, uma falha enquanto professores, até mesmo ao ministrar disciplinas de história, da arte, da arquitetura, que a gente acaba se pautando, né, em linhas cronológicas que se dão em cima de determinadas obras, determinados arquitetos, né? Então, como se a história fosse essa linha constante. E não é. Então, nós propusemos aos alunos, inicialmente foram 30 alunos, uma atividade de reconhecimento de todo o centro de Ribeirão Preto. No total, nós temos 187 quarteirões. Os alunos foram divididos em 10 equipes, então nós dividimos também o centro em 10 sub-áreas. E eles tinham essa tarefa de fotografar lote a lote desses quarteirões, né, referentes a cada uma dessas áreas, mesmo que não fosse uma edificação histórica, podia ser um terreno vazio. Então, eles Ah, fizeram um levantamento de deram todas as registro faces, todo. todas. E depois, junto a eles, nós fizemos a seleção daqueles imóveis que seriam de interesse, nós chamamos assim, de interesse histórico-arquitetônico. Por quê? Nós usamos critérios de seleção baseados na presença de elementos indicativos da produção da arquitetura da primeira metade do século XX. Uma platibanda ornamentada, um caixilho de madeira, um vitral decorado, um gradil ornamentado, enfim. E nós fizemos essa seleção e, posteriormente, os alunos foram elaborando fichas de inventário de cada um desses imóveis. O projeto, no âmbito do escritório modelo, ele se encerrou, né, em 2018, e em 2019 ele foi reformatado como um projeto de extensão. E aí a gente mudou a equipe, né? O Marcelo já não estava mais trabalhando conosco. Eu tive a colaboração do arquiteto pesquisador Gustavo Zeotti e das minhas 5 queridas alunas, a Vanessa, a Thalita, a Tainá, a Lívia e a Letícia, que junto com nós dois, né, foram fazer esse reconhecimento, porque havia áreas que tinham ficado faltando, né? Nós tivemos alguns problemas durante o projeto anteriormente, só que a gente mudou a metodologia. O trabalho que os alunos antes faziam de fotografar entre eles, eu presenciei, né? Eu estava junto. E aí nós fizemos, foi até interessante, porque uma diferença aí de praticamente 3 anos, já havia imóveis que tinham sido demolidos, né? Então foi Meu até Deus. uma atualização do cadastro. E nós mudamos a nossa plataforma também
por conta da dificuldade que estava sendo gerenciar tantas fichas, né, individualmente, e também o mapeamento dessas edificações. Então, nós passamos a utilizar sistemas de georreferenciamento, né, em particular o software que a gente usa é o QGIS, é um software gratuito, e aí nós fizemos todo o mapeamento e o cadastramento de informações de um total que nós chegamos de 700 bens. Dentre eles, a gente, além dos imóveis, né, das edificações em si, tem ruas e praças também. E sobre cada um deles, nós fizemos o levantamento de informações, informações que são públicas, né? A gente consultou a Secretaria de Planejamento Urbano, o Arquivo Público daqui de Ribeirão, e nós fizemos um banco de dados que ainda não está finalizado pelo número, né, de edificações que é muito grande. E dentre... Só abrindo um parênteses, Ribeirão Preto hoje tem quantos patrimônios, quantos tombados? Tombados, se eu não me engano, são 92 ou 93 no total. 39 são no centro. Tá? Desses 39, 27 são tombados, estão sob regime de tombamento definitivo. Os outros 12 estão sob regime de tombamento provisório, que é um tempo, né, para se evitar que haja uma demolição, alguma coisa assim. Então, é um número muito maior, justamente porque... Você está falando em 700? 700. Porque nós incluímos as chamadas arquiteturas menores, que são edificações de características modestas pertencentes à classe média e não à elite, né? Elite no sentido assim das construções que predominaram na paisagem, né? Igrejas, teatro, palacetes. Às vezes muitos prédios públicos, né? Sim, que são mais volumosos. Muitos prédios que são tombados hoje, a maioria deles é público, né? Agora, o tombamento, ele não significa também, não é garantia de preservação. A gente tem um belo exemplo aqui em Ribeirão Preto, da Casa da Memória Italiana, que não é tombada e está impecável a conservação e as atividades que são realizadas lá em favor da preservação da memória das famílias italianas é um trabalho de valor inestimável, né? Exatamente. Mas o nosso foco era justamente fazer um reconhecimento da paisagem como um todo. E nós fizemos, então, o cadastramento, né, de informações como o endereço, o número do imóvel, identificação do bem, quando existe, né, por exemplo, Teatro Pedro II, Catedral São Sebastião. Nós fizemos um levantamento de informações também de autoria de projeto e responsável técnico por meio das folhas de informação cedidas pela Secretaria do Planejamento. Não são todos os imóveis que contêm essas informações, então é claro que a gente tem essas lacunas. E também nós estamos... Esse sistema, né, o SIG é um instrumento bastante interessante porque ele permite uma atualização constante. A gente pode inserir campos novos, né, que sejam pertinentes para o enriquecimento desse banco de dados. Então, nós temos também campos para inserção de imagens históricas, né, de imagens, por exemplo, de Ederixen, né, existe um registro do processo construtivo inteiro. E, junto ao arquivo público, esse é um trabalho que está em andamento também, eu, junto com a Vanessa e o Arthur, que são alunos meus, nós estamos digitalizando todos os projetos de arquitetura que deram entrada no centro de Ribeirão Preto de 1910 a 1950. Então, são mais ou menos 600 caixas de projetos, né? E a gente pega um por um para ver qual que é do centro, pelo endereço que eles têm, todo esse sistema é super organizado. E nós estamos escaneando, né, um a um, para que futuramente, quando a gente completar esse processo de digitalização, essas plantas sejam anexadas aos campos, né, de informação desses imóveis.
Alguns não têm projeto, né? A gente já sabe disso, mas os que têm, é importante a gente ter esse registro, inclusive, para poder subsidiar projetos de gestão do patrimônio, né? O próprio Compaq se manifestou interessado, né, nesse material que a gente está desenvolvendo, e também por questões de documentação. O Arquivo Público de Ribeirão Preto, parte do acervo só que é digitalizado. Essa produção dos projetos de arquitetura, que está na seção de obras particulares, não tem quase nada digitalizado. Né? E a gente vem aí de um histórico de museus pegando fogo, né? De enchentes, alagando arquivos. Então, a gente se propôs a fazer isso para ceder todo o material posteriormente à equipe, né? De modo que, inclusive, facilite a consulta desse material, já que muitos estão num estado de conservação que é quase impossível a gente manusear, né? Porque a folha quebra, faz. Exatamente. Eu já tive algumas vezes lá no Arquivo Público Municipal, né? Pegando alguns projetos para poder dar seguimento ou fazer algum trabalho em cima, né? E os projetos eles estão assim numa situação que olha, é delicado, né? Mesmo a gente mexendo com luva, alguma coisa, você vai pegar ele quebra. Então, isso realmente tem que ser digitalizado, porque nós não podemos mais ter acesso a esse material físico, né? Não tem condições mais, né? É muito complicado. E estão lá guardados, estão lá, né? E tem que ser feito um trabalho dessa forma. Agora, eu pergunto para você, como que faz a digitalização de um material nessas características, né? E também não é uma tarefa fácil, né? Porque Então, nós usamos dois processos. Primeiro, a gente tem uma seção que é dessas de obras particulares, de obras públicas, e tem a seção de mapas. A seção de mapas tinha um ou outro mapa que já havia sido digitalizado. O mapa mais antigo que tem no arquivo público é de 1884. Esse já estava digitalizado. Nós temos um outro também que é bem antigo, de 1910, e um de 1918, que são folhas gigantescas. O de 1918, se eu não me engano, são 2,70 metros. Então, esse foi impossível digitalizar pelo processo que a gente está usando nos projetos. Então, eu contratei uma empresa e eles fizeram o processo por meio de fotografia e juntaram todas essas fotos depois, né, para fazer um arquivo único. Ficou perfeito. Então, eu fiz isso nesses dois mapas, né? Agora, o dos projetos de arquitetura seria um gasto gigantesco, né, para conseguir digitalizar todos os projetos, né? São 600 caixas, é muita coisa. Então, o que nós estamos fazendo? Eu tenho um scanner de mão, né? Ele tem uma restrição de largura, uma largura de 1:4. Então, a gente faz o processo de escaneamento por partes. Então, uma folha A3, por exemplo, eu preciso passar o scanner 2 vezes. Uma folha A2, eu preciso passar 4 vezes. Então, nós vamos escaneando parte a parte. E aí, depois, essas partes, né, de cada projeto, de cada prancha, são juntados em Photoshop. E aí forma-se novamente a prancha única. A maioria dos projetos que estão nessa seção, eles não têm um formato tão grande. São raros os que a gente tem no formato A0. Então, existem alguns que eram planos de reforma somente, então apresentados no A4. A maioria no tamanho A2. Então, tem sido possível, né? A Vanessa e o Arthur são alunos extremamente dedicados, talvez tão perfeccionistas quanto eu. Então, se tem algum erro, eles já falam, aqui precisa digitalizar de novo porque a imagem não está boa. Então, foram esses dois processos, né? Caso a gente tivesse um equipamento maior, esse processo seria muito mais rápido, né? Mas a gente sabe das condições que a gente precisa trabalhar. Então, o scanner de mão, ele foi uma boa solução para isso. tá certo.
Professora, eu tenho uma pergunta aqui que parece que eu até gostaria também de. Tá aqui, ó, no meu ponto de vista, as praças que compõem a área verde de Ribeirão Preto é uma das suas maiores riquezas. Existe alguma legislação protecionista para elas? Algum estudo de tombamento, no caso das praças? Tem. Então, eu Na- acho que é uma pergunta aí bastante Tem, sim. pertinente. Concordo. As praças nossas são lindíssimas. A primeira praça que foi tombada foi a Praça 15, pela instância estadual, pelo Condefat, que tombou o Quarteirão Paulista e a Praça 15 como um conjunto urbano. Então, essa foi a primeira. Depois, na instância municipal, pelo Compac, nós temos o tombamento da Praça Carlos Gomes, que é onde havia o Teatro Carlos Gomes, demolido, né, nos anos 40. Nós temos também a Praça Luiz de Camões, que é tombada, e a Praça 7 de Setembro. São essas. No centro são essas. E em processo de tombamento, eu não vou me lembrar o nome dela, mas é aquela que fica de frente àquela igreja do Sagrado Coração. Lá no Alto da Boa Vista? Não, não, eu acho que é no Campos Elíseos essa, se eu não estou enganada. Mas Uhum. esse é um processo. Ela ainda Tá. não tá oficialmente tombada. E existe, né, nos processos desses tombamentos, existem as orientações sobre o que deve, o que não deve ser feito nessas praças, inclusive para qualquer tipo de evento que tenha, né? Nós temos a Feira do Livro, que acontece todo ano. Você precisa não só da autorização dos órgãos responsáveis, né, pela liberação desses eventos, mas também autorização dos órgãos de preservação patrimonial, para que nada do que seja feito interfira, né, ou prejudique a estrutura, o mobiliário, a própria vegetação. E Tá. uma referência interessante é a Carta dos Jardins Históricos que nós temos, que está disponível no site do IPHAN, assim como todas as cartas patrimoniais, ele é um documento referência para que se estabeleçam estratégias de conservação e gestão de áreas verdes de interesse histórico. E todo esse trabalho que você tem feito, o público terá acesso. Isso, na verdade, o objetivo é esse. Sim. Desde o início, o objetivo foi constituir um banco de dados de acesso ao público. Por isso que a gente tomou esse cuidado, né? Todas as informações que nós usamos são informações de acesso público. A gente não tem foto do interior da casa, do interior do lote. Todas as fotos que nós temos são da calçada, né? Portanto, é a paisagem, a rua pública. A única restrição que nós vamos ter é com relação à disponibilização ao público dos projetos de arquitetura, porque esses projetos eles têm menos de 100 anos, então pode haver questões relativas a direitos autorais, né? Então isso é algo que está disponível para consulta no arquivo público e claro que assim que a gente terminar esse banco de dados, a ideia é oferecer o banco completo tanto para o Compac, né, o Conselho do Patrimônio, quanto para o arquivo público. Então eles inclusive, podem compartilhar da mesma plataforma, né, para poder facilitar a gestão aí do patrimônio de Ribeirão Preto. Agora, como a gente vai transformar tudo que está no SIG em um site, essa é uma questão que ainda está por vir, porque implica em aporte financeiro, né? A gente tem que manter esses Ah, dados. tá certo. Na verdade, todo esse trabalho aí precisa de um patrocinador, né? Precisa. Se tiver alguém interessado, agradecemos. Ah, que bom. Ó, nós não estamos com muito tempo, mas eu tenho algumas coisas que, assim, alguns. Na verdade, eu não sei se você concluiu aí a exposição do teu trabalho, ou se tem mais aí alguma coisa, mas assim, para expor, mas eu tenho um questionamento aqui ainda para fazer, Pode fazer. tá? Uma questão seria a questão das legislações, as leis
que vem contribuir com essa questão. Uma delas aqui em Ribeirão Preto é a Lei da Cidade Limpa, né, que teve a participação do professor Lanchotti, né, e que o objetivo não só de despoluir, mas também de deixar transparecer as fachadas, e, né, no caso da José Bonifácio, que, nossa, ficou belíssimo, de repente, quando tirou todas aquelas placas. Então, eu não sei, uma forma, foi uma lei que veio para fazer uma limpeza, né, em termos de comunicação visual, de poluição visual, na verdade acabou tirando, colocando aí as fachadas à vista, e que é de uma riqueza assim, fantástica. Tá? Essa é uma questão, né, se você tem mais alguma lei dentro dessa linha, né, outra questão, se tem uma legislação federal que está ainda em trâmite no Congresso ou Senado, dentro dessa realidade, se está lá parado e não sai, não sei se na sua pesquisa acabou tendo alguma coisa nesse sentido, ou descobrindo alguma coisa nesse sentido, tá? Então, seriam essas duas aí que eu, num primeiro momento, eu queria que, assim, se você tiver alguma informação, passar para a gente. Então, na instância federal, a nossa lei que baliza, né, o trato do patrimônio é o Decreto-Lei número 25 de 1937, né? Inclusive é um instrumento pelo qual o tombamento é regulamentado. Tá. Então, essa ainda está em vigor, essa lei. Algumas partes foram revogadas, mas ela ainda está em vigor. E ainda no âmbito federal, nós temos a Constituição de 88, que vai definir o que é o patrimônio cultural, a sua importância, e tem várias emendas, né, constitucionais. Agora, para realmente usar como parâmetro na conservação, né, na restauração de bens, nós temos a Carta de Veneza, de 1964, que ainda é o documento base para qualquer arquiteto, qualquer restaurador que vai intervir, né, no patrimônio arquitetônico, principalmente. Temos a lei do CONDEFAT, de 1967, né, e que também foram elaborados decretos posteriores para regulamentar questões que não ficam muito claras, como, por exemplo, a questão das envoltórias. Né? O que é uma envoltória, qual que é a dimensão, qual que é o alcance dela, o que pode, o que não pode fazer. No caso de Ribeirão Preto, a lei do próprio CONPAC, né, que foi uma lei bastante conturbada, foi criada, depois faltou regulamentação, depois foi declarada inconstitucional, mas a gente tem a lei, se eu não me engano, ela é de 2016, atualizada, inclusive colocando, né, que para qualquer intervenção no centro, por exemplo, o centro, desde 2007, ele é considerado uma área especial. Então, você não pode simplesmente, eu quero demolir e de repente a casa some. Não, você precisa ter uma autorização, inclusive do CONPAC. Né? São processos que visam... Isso é importantíssimo. Exato. Então, são basicamente, né, esses instrumentos. Instrumentos agora, aí. Nós temos também os processos, os decretos, né, e os processos de tombamento área por área, edifício por edifício. E lá existem também essas informações caso a caso. Então, são documentos que a gente encontra na internet, que são possíveis, né, de acessar. Ok. E aí, o teu trabalho, vamos supor, se tiver alguém também, pessoal que quer participar, que quer contribuir, como que é? Está aberto para participar? Aceitamos. Mão de obra a gente aceita sempre. É importante. Isso às vezes, é um trabalho árduo, né? Mas que precisa de profissionais para estar junto aí, somando e fazer um trabalho de maior teor aí, né? Então, acho que é importante isso. Ainda acho que bom, eu quero agradecer a tua participação, né? Mas eu tenho ainda mais quando eu falei ensino na escola, né? O ensino na escola seria na escola fundamental, o ensino
né? O ensino fundamental, o ensino médio. Será que os professores estão preparados para estar passando para os alunos? Porque essa mentalidade, esse valor, ele nasce lá na escola, quando ainda é criança. Porque depois que vira adulto, depois que a pessoa tem uma certa formação, se não falou de história para ele, se não falou de patrimônio, ele dificilmente ele valoriza, né? Eu tenho amigos que falam assim, nossa, falou velharia, eu não gosto de ir para a Europa porque é só velharia. Eu falo, puxa vida, né? É uma pena, mas eu acho que é a cultura, é a formação dele. Então eu acho que os professores não estão preparados para isso. O professor desta área do ensino médio, ensino fundamental, né? Que hoje É, está tendo ali algumas coisas no âmbito ambiental, né? Meio ambiente, valorização, não joga lixo, tá, etc. Mas eu acho que na questão do patrimônio precisa ter uma formação aí dos docentes. eu acho assim, eu até acho que não é questão tanto do preparo dos professores, mas da falta de espaço que se tem nas disciplinas para se discutir questões relativas não só ao patrimônio, mas cultura de uma forma geral. Porque o nosso ensino fundamental e médio, ele é muito direcionado ao Enem. Então é uma coisa, vamos preparar os nossos alunos para responder perguntas. No ensino superior, isso não é diferente. Nós estamos cada vez mais vendo graduações que têm características técnicas. Você forma técnicos, você não forma profissionais de arquitetura, de engenharia que saibam trabalhar com questões múltiplas, né? Então, veja, esse trabalho todo que a gente desenvolveu, ele foi fora da grade curricular. Então, Pois é é. algo que realmente é como se a nossa base é fraca, chega no superior, vai ficando mais difícil ainda, né? É quase um processo de convencimento. E olha, gente, isso aqui é importante, né? Importante. Então, realmente é um processo longo, né? Que a gente tem vários projetos de educação de educação patrimonial, né? Promovidos pelo próprio IFAM, mas quando vai chegando na escala local é muito difícil. E quem sabe, né, a gente não consegue desenvolver a partir desse programa, fazer um projeto de extensão junto com as crianças das escolas públicas. Pode ser Muitos uma países da ideia. Europa, muitos países da Europa vivem, né? Parte do seu faturamento é turismo de patrimônio, né? Exatamente. Bom, vamos só para depois não ficar cortado, porque de repente a nossa live aqui cai, né? Mas eu quero agradecer a tua participação, né? Ter aceito o convite aí da associação e convidar aí o pessoal para estar junto com a gente na Associação de Engenharia, tá? Então, lá nós temos aí discussões nessa característica, né? E é muito bom estar junto com profissionais e pessoas que estão pesquisando, como a professora Ana Tereza, né? Isso. Sigli, Sirigliano Sigli, Vilela, é um nome muito grande. tá? Eu agradeço, então, a tua participação aí. Eu gostaria depois a gente estar se falando, né? Pessoalmente, que eu gosto muito, esse tema me atrai bastante, né? Gosto de urbanismo, né? Fiz gestão urbana, né? Pós-graduação pela UFSCar, e eu gosto muito dessa área urbana. Então, agradecer aí a tua participação e teu empenho nesse trabalho, tá? E parabéns, Obrigada. ok? Eu que agradeço e me coloco à disposição da EARP, todas as instituições que quiserem debater, discutir, todos os que me conhecem, os meus amigos, meus alunos, minha família sabe que se tem algo que eu gosto eu já gosto de falar, né? Falar de patrimônio, então essa live podia durar 3 horas que eu ia continuar gostando. Isso está no nosso sangue. Tá,